confirmar. Tá gravando? Não, ótimo. Mais uma aulinha aqui de Word, tá? Terceira aula de Word. Hoje nós vamos falar sobre alguns recursos aí novos, né? Comparando com a aula passada. Já vou subir o recurso aqui para a gente começar, então. Terceira aula de Microsoft Word. Boa tarde, né? Para quem está assistindo de tarde. Bom dia quem vai assistir de dia. Boa noite quem vai assistir de noite. Professor Rafael, microfone Santo André. Subindo o conteúdo já para falar e em seguida já abrir o arquivo novo e começar a fazer aí o conteúdo da aula de hoje, tá? Bom, aula 3, né, Microsoft Word, aprender a inserir imagem no documento. Primeiro item, nós vamos exatamente inserir a imagem, né, que é o que já está grifado em amarelinho, já deixei. Depois inserir imagem online, depois inserir formas, inserir Smart Art, inserir gráfico, inserir caixa de texto, inserir Word Art e por finalzinho lá, fazer uma letra capitular no texto, tá? Junto com todos esses conteúdos no mesmo arquivo, tá? A gente também vai fazer alguns textos, digitar algum conteúdo, colocar rende, fazer um pouco daquilo que a gente já fez até nas duas aulas anteriores, tá? Não tudo, mas um pequeno pedaço aí. Bom, já vou dar um arquivo novo aqui para ir para o próximo arquivo vazio aí, né? Arquivo novo. Vou abrir um documento em branco mesmo, estaca zero, né? O outro lá ficou do outro lado, né? O que a gente estava olhando, visualizando, agora já tem um novo aqui, tá? Vou colocar aqui o nome do arquivo inserindo uma imagem. Vou começar com esse nome aí. Legal? Bom, vou dar um Enter. Vou fazer um rendezinho aí. Fazer um rende pequeno, tá? Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. O que é que eu estou fazendo ali na tela, tá? Eu escrevi lá, inserindo uma imagem. Dei um Enter, escrevi igual a rende, abri o parênteses. Vou colocar um texto aí básico, tá? 5,4. 5 parágrafos, 4 frases para cada parágrafo, tá? Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter para já entrar o texto ali para nós, tá? Então, no decorrer da aula, a gente vai usar esses textos aqui para formatar entre um bloco e outros os itens que eu mostrei no arquivo anterior, tá? Logo de cara, a gente já vai apertar um F12 aqui para salvar, como, né? Vai acabar ficando inserindo uma imagem .docx, que é o nome do arquivo, né? Nós estamos na terceira aula, então ele vai ficar gravado junto com as pastinhas lá da gravação, da aula e tudo mais, né? Vou clicar no botão salvar e depois, posteriormente, é só ir dando Ctrl B que ele já vai salvando lá na mesma pastinha que eu salvei agora, nesse momento, tá? Bom, já vou dar um Ctrl T para selecionar o texto todo, né? Fica todo o texto selecionado. E vou dar um Ctrl J para justificar o texto, ou seja, alinhar do lado direito também, porque o lado esquerdo já estava alinhado, beleza? Bom, então esse aqui é recurso que a gente já tinha feito em outras aulas. Agora vamos dar uma clicadinha fora aqui, né? No segundo bloco, a partir do segundo bloco, vou dar um Enter para criar um buraco aqui, né? Criar uma posição aqui para entrar a imagem, tá? Eu já tenho a imagem que eu peguei lá no Google e coloquei numa pastinha referente à aula de Word, tá? Então vou lá na guia Inserir, vou clicar e vou clicar no botão Imagens, legal? Bom, como eu não falei, né, deixa eu voltar aqui, ó, página 84 do livro, tá? Nós estamos na página 84, então eu vou seguir exatamente a aula 3 aí do livro, até o finalzinho da aula 3, né? Acredito que a gente vai gastar 1h30 aproximadamente, né, para concluir essa aula. Bom, vamos lá, imagens, legal? Eu vou procurar o meu backup aqui, né, meu drive D, que é o meu HD externo, vou procurar aqui a pastinha gravações de aula e a pastinha do Word. E aqui dentro eu tenho duas imagens, tá? Eu tenho mais conteúdo lá, mas como eu estou no recurso de imagem, ele só enxerga a imagem mesmo, tá? Vou inserir o Koala, né? Que eu peguei lá no Google, salvei nessa pastinha, e agora vamos inserir ele aqui dentro do nosso texto, tá? O Koala é uma imagem um pouquinho grande, tá? Um pouquinho exagerada, né? Eu peguei a mesma imagem que está lá na página 85, tá? Só que ela é um pouquinho exagerada. Então o que eu vou fazer, ó? Ela já está clicada, né? Já está com as bolinhas em volta da imagem aqui. Eu vou encostar o mouse na parte de baixo, do lado direito, né? E vou arrastar para cima, ou seja, eu vou diminuir a imagem, mais ou menos na metade da minha régua. A minha régua tem 15 centímetros, tá? Eu vou deixar mais ou menos 7,5 aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos 7,5, um pouquinho mais para cá, tá? Mais ou menos 7,5 aqui na direção da régua, tá? Vai ficar metade.
Observe que a minha imagem, ela está ocupando metade da régua, mas o meu texto está ocupando a régua inteira, principalmente o texto que está embaixo. Quando acontece isso, a gente precisa sempre formatar a imagem. Deixar a imagem selecionada e fazer uma quebra, tá? Bom, e aí observe que na guia formatar, que é exatamente a guia que está no topo da minha tela aqui, né, na parte de cima da minha tela, ela está propondo eu fazer uma quebra, né? Logo abaixo da palavra formatar, tem um botão lá chamado quebra de texto automático. Eu vou clicar nele, nesse botão, legal? E observar que tem, apareceu uma telinha lá atrás, mas eu estou usando as opções do botão, tá? É mais fácil porque tem a frase aqui, ó. Eu vou usar quadrado, tá? Como eu uso quadrado, o que acontece? O meu texto fica em volta da imagem agora, tá? Inclusive aquele Enter que eu dei mais para selecionar, acaba ficando um buraco aqui, ó. Eu vou dar um Delete, o meu texto subir. Minha imagem, então, ela já era uma imagem retangular, né? Quando ela estava muito grande, ela também era retangular, só que grande. Eu diminui, ela continua retangular. Quando eu fiz a tal da quebra, a guia formatar, que é sempre importante fazer a tal da quebra, né? Coloquei lá quadrado, quem ficou quadrado, na verdade, é o texto. Então, se a gente olhar o texto aqui, ó, a gente vai observar que ele está em formato quadrado em relação à minha imagem, tá? Então, você enxerga nessa área aqui, ó, que está mais clarinha, né? Que ele ficou em formato quadrado. A imagem, lógico, é um quadrado. Mas mesmo que ela fosse uma elipse, o meu texto ficaria quadrado mesmo assim, tá? Se ela fosse um triângulo, o meu texto ficaria quadrado. Então, é bom sempre fazer o formatar aí, né? Fazer a quebra, por exemplo, quadrado, tá? Superior e inferior, depende da situação. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho na imagem, cortar a imagem, fazer alguns recursos aí correspondentes à tal da imagem, tá? Então é importante entender que a imagem veio da minha pasta, né, do meu HD externo, porque eu já tinha salvo ela no Google, né? Peguei no Google e coloquei no meu HD externo. Depois nós vamos ver lá no finalzinho, ou na sequência do material, uma imagem online, tá? Colocar uma imagem online para ver a diferença aí de quando é uma imagem online e quando ela vem da internet direto, tá? Quando a gente coloca ela na internet direto, o ideal é sempre a gente dar um Ctrl B antes, tá? Salvar, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Bom, vamos ver se eu consigo aqui, porque tem um pequeno probleminha aqui. Deixa eu minimizar o meu arquivo, tá? Não estou na imagem online ainda, tá? Daqui a pouco eu vou lá fazer a imagem online. Deixa eu só voltar aqui, eu minimizei, só para me ver uma coisa aqui. Para ver se é o que eu estou imaginando. Não, não é o que eu imaginei. Legal. Minha imagem está selecionada, entre aspas, deveria aparecer ali a guia formatar. Ela está aparecendo, mas eu não estou conseguindo clicar nela, tá? Aconteceu alguma coisa aqui no meu arquivinho. Deixa eu ver qual é o botão, tá? Quadrado mesmo, tá? Nada impede de usar justa, outros botões, tá? Mas aqui no caso eu fiz quadrado para mostrar o recurso. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. De novo, voltei para a tela aqui, mas não é eu não, tá? Deixa eu confirmar aqui no meu texto, tá? Antes de partir para a imagem online. O que eu consigo fazer lá na minha imagem, tá? Em relação à imagem. Ó, eu consigo diminuir a imagem, como eu mostrei aquela hora, né? Consigo aumentar, diminuir, e observo que o meu texto meio que acompanha, ele meio que vai, tipo, dançando junto com minha imagem, né? Conforme a minha imagem aumenta ou diminui, ele vai mudando o conceito ali, né? O texto vai trabalhando na proporção ali, na mesma sequência da minha tela, tá? Ver se eu consigo fazer algo aqui. Vou instalar minha tela aqui só para ver uma coisa. Para ver se eu consigo fazer algo aqui que eu pretendo fazer aqui na tela, tá? Minha tela deu um movimento aqui, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Aí, consegui puxar ela para baixo, tá? Agora eu consegui clicar na minha guia formatar. Tudo bem que está aparecendo a minha tela lá atrás, né? Eu lá no fundo da tela. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu cobrir essa área aqui para vocês me enxergarem lá atrás, porque o que é importante aqui é vocês enxergarem o Word, tá? E não a minha tela, tá? Bom, voltei na guia formatar, observo que minha imagem está selecionada, né? Eu só estou fechando a tela aqui atrás para a gente conseguir enxergar só a imagem mesmo, tá? Não precisar ficar enxergando a minha tela lá atrás, eu lá na tela, né? Mesmo porque na hora que for assistir o vídeo eu vou estar na lateral direita, não vou estar sobreposto à tela, né? Não vou estar aparecendo a minha imagem, sim ela do lado. Bom, a minha imagem selecionada, né?
o koala selecionado. Eu vou no botão agora cortar, tá lá do lado direito da tela da guia formatar mesmo, cortar. Na hora que eu clico no botão cortar, aparece uns conteúdos em volta da imagem, seria as áreas que eu posso diminuir, tá? Eu vou cortar o lado esquerdo para dentro um pouquinho aqui, ó, vou cortar um pedacinho, pra você ver que dá para cortar. Em cima eu vou cortar um pedacinho também, né? Então, vou cortar a orelha dele aqui. Lá de cá já está quase que cortando a orelha. Vou cortar só um pedacinho para você ver que pode cortar. E aqui embaixo também um pouquinho, tá? Então eu consigo diminuir a imagem, cortar um pedaço da imagem. A área que está mais ativa, vamos ver se está brilhando mais, né? Está com mais qualidade, é a área que vai ficar. A parte de trás que está meio cinza assim vai desaparecer, tá? Quando eu clicar fora aqui, vai observar que a imagem já cortou, né? Então, o botão cortar a imagem lá, né? Ele corta a imagem, mas não é um corte meio falso, tá? Se eu voltar no botão cortar, você vai observar, né? Que a imagem está lá atrás ainda, ela foi cortada, mas ela foi escondida, vamos dizer assim. Então, se eu aumentar, a imagem volta, tá? Então, é importante entender que o botão cortar, ele corta, mas retorna. Você pode retornar no corte que você fez a mais, cortou errado, ele vai para fora, tá? Cliquei fora e agora eu vou deixar de novo a imagem selecionada para falar de formatação. Página 88, tá? Então, eu estava falando um pouquinho ali da página 86, mostrando no 87 qual era o recurso ali de fazer o corte, tá? E agora vamos fazer os estilos, tá? Então, tem alguns estilos aqui que eu posso aplicar. Por exemplo, esse aqui, né? Que fica com uma borda em volta da imagem. Ou esse aqui que fica meio apagadinho, né? Ou esse com uma borda mais simples, esse com a outra borda. Mas eu tenho vários aqui, né? Então, eu posso deixar redondo, legal? Eu posso deixar, por exemplo, ele de lado, deitada. Então, tem vários formatos aqui que eu posso usar. O livro está abordando esse redondo, né? Se eu não me engano, acho que é esse. Deixa eu confirmar. Acho que é esse aqui, né? Que dá para deixar mais redondo. Só diminuir o tamanho. Mas eu não quero esse, tá? Eu vou alterar para... Vou escolher esse aqui, ó. Então, cada um é um formato aí. Tem com borda mais grossa, mais fina e tal. Eu acho legal esse aqui, fica bem legal. Eu tenho que tomar só um cuidado que esse modelo aqui, ele tem uma espécie de sombra. Então, ele empurra o meu texto um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para baixo, tá? Tanto que ele chegou a afetar um pouquinho o bloco de cima aqui, ó, mas é só puxar o texto, a imagem um pouquinho para baixo, e aí eu ajusto, né, ou diminuir um pouquinho a imagem também já deve resolver. Ó. Um pouquinho a coisa que eu diminuí, a parte de cima já resolveu, mas o bloco de baixo ainda está um pouquinho bagunçado. É que a borda ocupou mais espaço, né, então ela vai mexer no meu texto, tá? Diminuir um pouquinho, mais um pouquinho. Tá mais difícil, porque a imagem, realmente ficou com uma borda ali, uma sombra em volta, tá? Ó, ajustei ela ali, mas aí se na prática não ficar legal, você troca o formato aqui, escolhe outro formato, o mais simples, né? O mais light, vamos dizer assim, e aí o mais light vai ser o contrário, você vai ter que aumentar a imagem, porque aí agora o texto não acompanhou a imagem menor, tá? Então você pode escolher qualquer formato aqui, que você desejar, com borda, sem borda, com sombra, sem sombra, tá? Tem alguns aqui que eles fazem reflexo, né? O reflexo acaba afetando mais ainda a imagem, né? O texto. A imagem afeta o texto. Então, depende do modelo que você vai ter que trocar, tá? Então, é bom saber só que você tem aí a opção de formatar. Se você quiser escolher um modelo, como esse, por exemplo, que eu escolhi, que ele não tem uma borda, ele tem uma sombra, você pode vir aqui no botão bordas da imagem, tá? Clicar e escolher uma bordinha lá, colocar uma corzinha, sei lá, um verdinho, já que o Ala gosta de comer bambu, né, se eu não me engano. Então aí você pode escolher uma bordinha verde ali para combinar. O bambu lá atrás está meio apagadinho, quase não dá para enxergar. Você põe uma bordinha ali, né? Mas uma bordinha quase não aparece. Vai lá no botão borda da imagem de novo, vem aqui na espessura e põe uma espessura um pouquinho maior, se você quiser deixar ele um pouquinho mais exagerado, tá? Aí você faz combinar ali com a imagem. São um conceito aí que às vezes, né, tem uma folhinha lá atrás, aí você deixa a bordinha na mesma cor da folhinha, tá? Porém tem a sombra que está afetando um pouquinho o meu texto, ela ficou distante aqui por causa da sombra, né? Legal? Vamos Ctrl V aqui para garantir que está salvo, né? Já que daqui a pouquinho a gente vai fazer a imagem online. Um pouquinho antes disso a gente vai clicar, vou de novo lá na guia formatar, tá? Deixa eu só restaurar aqui para ficar mais fácil para ir na guia formatar. E agora do lado esquerdo da tela eu tenho alguns botões que eu posso trabalhar, por exemplo, correções, cor e efeito artístico, tá?
a ordem dele é primeiro efeito artístico. Então, eu vou começar com o efeito artístico primeiro, a ordem do livro, né? Então, você observa que tem vários efeitos, né? Dá até para deixar a imagem mais apagada, mais tipo preto e branca, com bordado, já por aí fora, né? Então, você pode usar um formato, né? Deixar ela churada e tal. Tem vários ali, efeito artístico, tá? Um pouquinho recurso aí do Photoshop dentro do Word, tá? Tudo bem que não tem nada a ver, né? Photoshop e Word são empresas diferentes. Bom, o meu próximo aqui, é ajuste. Ele pede para deixar o esboço lá, deixa eu ver. Acho que o esboço é esse aqui. Não, fotocópia. Acho que é o de cima aqui. Escala cinza, esboço de lápis, tá? Ele pede para deixar esse aqui, ó, esboço de lápis. Legal? E ele ficou assim com uma característica preta e branca, mas a minha borda continua verde, né? Você viu que ele afetou só a imagem mesmo, tá? E aí depois a gente vai ver o correções, tá? O botão correções, está na guia formatar. Correções acontece o seguinte, se você tem uma imagem muito escura, você pode clarear ela. Se você tem uma imagem muito clara, você pode escurecer. Legal? No último caso, se você não quiser nem clarear nem escurecer, você volta na primeira opção, né? Ou dá um Ctrl Z mesmo, se você acabou de fazer, né? Você volta nas primeiras opções aí, que seria a parte da nitidez. Tá? Embaixo aí seria o brilho e contraste. Então, tudo depende do tipo de imagem que você esteja trabalhando, né? Se ela está mais escura ou mais clara. Aí você vai clarear ou vai escurecer, depende da tua imagem. A cor, que é o último item da página 90, você pode alterar a cor, inclusive pode usar aí um conceito de uma imagem mais antiga, vamos dizer assim, né? Tipo tom sépia, mas você pode usar também o item desbotado, que fica mais ou menos no centro ali das cores. Então, você pode pôr cor no objeto, né? Na imagem, mas você pode desbotar. O desbotar, ela vai ficar meio apagada, mas como eu coloquei borda escura aqui, ó, a borda continua escura. Então, se eu usasse essa imagem com quebra e colocasse atrás do texto, a borda ia atrapalhar um pouquinho. A imagem desbotada não ia prejudicar, mas a borda ia prejudicar. Então, saber o que você vai fazer com a imagem, né? O ideal é escolher um item, né, para desbotado que não tenha borda, tá? Um formato aqui em cima, né, que não tenha borda. Porque se tiver borda e a borda não desbotar, como por exemplo, no meu caso, né, que ficou verde, vai ficar atrás do texto, fica meio esquisito, principalmente se o texto tiver uma área ali, uma fonte de cor verde também. Vai coincidir, vai ficar um pouquinho difícil de ler, tá? Então, ó, o desbotado aqui foi só um exemplo, tá? Para você, possivelmente no futuro, colocar a imagem atrás do texto, né? Vou escolher um outro aqui, deixa eu ver, meu bordão um amarelão. Eu vou pegar esse amarelão aqui, dá para perceber que ficou amarelão, mas minha borda continua verde. Por quê? Porque eu que coloquei a informação, beleza? Bom, então você aprendeu aí que dá para fazer muita coisa aqui na imagem, né? Sendo ela inserida por online ou não online, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no outro arquivinho para a gente grifar lá que a gente vai usar a imagem online agora, tá? A imagem online, eu vou colocar ela depois desse terceiro bloco, né? Depois do terceiro bloco, vou dar um Enter, vou colocar ela aqui, ó. Antes de entrar na imagem online, eu vou fazer duas coisas. Vou dar um Ctrl B para salvar esse arquivo, vou retornar naquele outro arquivinho que a gente estava grifando em amarelinho, né? Desde as primeiras aulas lá. Vou grifar, né? Realçar ele aqui em amarelo também. Deixar ele no realce. Legal? E a gente volta lá para fazer inserir imagem online, tá? Deu um Ctrl B antes, porque a imagem online às vezes cai, né? O Word, a própria imagem do Google Word, eu não consigo pôr imagem, vai para aí fora, tá? Então, vamos lá no inserir, agora botão imagem online. Vou pesquisar uma imagem aleatória, tá? Porque aqui no livro ele abordou escolher uma imagem, né? Ele deu o exemplo lá de desbotado numa outra imagem, que a gente vai fazer bem lá no finalzinho da aula, tá? Eu vou voltar naquele desbotado, mas uma outra imagem que eu tenho lá na pastinha. Bom, aqui eu tenho várias categorias. Tem avião, animais, maçã, outono, tela de fundo, tem vários, tá? Vou colocar uma imagem aqui na categoria cachorro. Então, vou clicar em cachorro. Vai aparecer cachorro aqui na tela, tá? Eu vou escolher a imagem que eu desejo, aquela que eu acho que não vai dar problemas, tá? Bom, semana que eu usei essa imagem num outro arquivo, não deu nenhum problema, então eu vou clicar nela, essa imagem desse cachorrinho, e vou clicar no botão inserir. E ela deve entrar aí em alguns segundos, tá? Bom, nessa hora você depende da internet, né? Você tem que ter uma certa velocidade na internet aí, né? No mínimo aí, sei lá, de 10 a 100 megas, né? Para poder a imagem estar rapidinho, porque ela está trazendo a internet para cá.
Ó, essa imagem aqui também poderia fazer aquele corte, né? Tranquilo, né? Poderia cortar. Mas aqui eu acho que ela ficou bem completinha, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou diminuir um pouco a imagem. Mais ou menos 7,5, como eu falei aquela hora, né? Na regra aqui, na direção 7,5, mas não precisa ser 7,5, tá? À medida que você desejar. E observe que o meu texto continua embaixo da imagem, ele não continua do lado. E agora ele já abriu aqui para nós os botões, né? De formatar. Eu tenho um quadrado, se eu colocar quadrado eu já vejo o texto do lado da imagem. Se eu colocar justo, ele fica mais próximo, né, da imagem. Se eu colocar através, possivelmente eu não vou enxergar muito bem, porque a imagem ela não está desbotada, não está através, né? Tem que deslocar a imagem e tal, né? Superior e inferior, ela vai ficar superior ou inferior ao texto que foi digitado lá com range. Atrás do texto teria o caso lá de eu ter que pôr ela desbotada, como eu expliquei anteriormente, né? Como eu cheguei até a usar o desbotado, né? Eu teria que desbotar para ela ficar atrás da imagem. Porém, se é uma imagem muito escura, mesmo desbotando, ela pode ficar muito escura e atrapalhando o meu texto. Então tem que ser a imagem, né? Para poder trabalhar atrás do texto. Em frente ao texto, legal? Na prática ninguém usaria, porque vai tampar o texto, né? Então esse aqui é um caso bem específico, né? Teria que ser uma imagem extremamente desbotada para ela não atrapalhar e eu conseguir enxergar o texto. E ela tem que ser uma imagem clara. Então eu vou usar o quadrado mesmo, que é o mais indicado aqui, né? O botão, né? Como a gente fez na opção anterior. Legal? E a minha imagem está um pouquinho exagerada aqui, ó. Vou deixar ela um pouquinho menor, porque ela está afetando o bloco de baixo ali, ó. Um pouquinho para ver se aí parou de afetar o bloco, né? Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho ao clicar no vídeo. Isso, o lugar está na parte de baixo, tá? Posso pegar a imagem e colocar lá do outro lado direito aqui, ó. Não precisa ficar necessariamente do lado esquerdo. Ela pode ficar no meio, nada impede, né? De fazer um ajuste para ela ficar aqui no meio. E aí vai ter texto dos dois lados, interessante também. Posso ou não colocar aquela ordem, eu vou decidir se eu achar que vale a pena. Vou dar um Ctrl B para a gente ir para outra parte aí. Agora a gente vai fazer formas, tá? Então vamos lá grifar, que a gente vai usar inserir formas, legal? Vamos realçar e vamos voltar lá para o nosso arquivinho para fazer a forma. Para fazer a forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular, clicar no último, pular lá no último texto, né, no último bloco, dar um Enter, pular para o vazio aqui, ó, porque eu preciso de uma área vazia para inserir as formas, tá? Eu vou pegar uma calunagem da página 99, vou colocar duas formas, tá? Para poder ver como que funciona, depois a gente pode até duplicar uma delas. Inserir, vou lá no botão formas, tá? Eu vou escolher duas formas correspondentes à página 99, mas primeiro eu vou escolher uma. Está lá na parte de baixo, se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Então ele é dividido por retângulo, linhas, formas mais recentes usadas, formas básicas, setas largas, que vai ser que eu vou usar também aí, né? Aí tem o fluxograma, tem estrelas e faixas, né? E tem lá embaixo o texto explicativo. Tem vários itens chamados texto explicativo, alguns, né? Eu vou escolher o primeiro aqui do texto explicativo, tá? Vou desenhar ele aqui do lado esquerdo, mais ou menos aqui no seu tamanho, tá? Observe que ele ficou com dois padrão, né? Dois. O primeiro, ele colocou essa bolinha meio alaranjada para baixo, mas eu quero ela para cima. Legal? Vou puxar ela mais ou menos aqui assim. Então, esse é o primeiro item que eu mudei. O segundo padrão é que ele adotou a cor azul, que é o que está aparecendo lá no... Ele quer amarelão, né? Amarelão com texto preto. Então, vamos procurar aqui um amarelão aí, né? Um laranjão, que seja com texto preto, tá? Se eu escolher branco, vai ficar branco o meu texto. Legal? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui dentro e vou fazer um rangezinho bem pequenininho aqui, tá? Um range aí, só para testar. Dentro da minha forma, também aceita range. Eu acho que 2,2 vai dar um pouquinho de problema aí. Então, eu vou colocar 2,1, tá? Não ficar tão exagerado, tá? Vou dar um Enter. Ficou um pouquinho exagerado, mesmo 2,1. 2,2 vai ficar bem maior, né? Então, eu vou ter que aumentar a minha forma aqui, ó. Ficou um pouquinho exagerado. Aumentar um pouquinho mais. Aí, tranquilo. Então, observe que o meu texto, meu range, ele ficou dentro da forma. Eu consegui fazer 2,2, ou seja, 2 blocos com uma única frase. O meu texto, ele está desalinhado, né? Ele não está bonitinho, vamos dizer assim. Eu vou voltar lá na página inicial e vou deixar ele está centralizado, na verdade, está desalinhado, centralizado. Então, eu vou alinhar vou fazer uma justificada aqui. O justificado ficou legal, ele ficou ocupando toda a área, tá? Dentro da minha caixinha, significa que eu posso ajustar a caixa. Agora eu vou fazer uma outra imagem, uma outra forma, tá?
inserir formas, vamos pegar as setas largas, vou pegar a seta para a direita, que é o que ele quer, né? Lá na página 99. Vou clicar, vou desenhar uma seta aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? A gente observa que a seta aparece dois itens, duas bolinhas laranjinhas, né? Significa que eu posso mexer na forma, eu posso aumentar ou diminuir a minha seta, tá? E aqui também eu posso aumentar ou diminuir a espessura da minha seta, tá? Então, a seta tem um conceito de você alterar o formato dela, tá? Vou fazer uma quebra também na seta superior e inferior, ou seja, vai ficar superior e inferior ao meu texto, apesar de eu não ter texto embaixo, mas já estou deixando ela preparada. Da esquerda aqui, eu acho que eu não fiz a quebra, então voltei nela, vou quebrar ela superior e inferior, eu não fiz. Superior e inferior, deixa eu ver, em frente ao texto, ó, quando eu ponho superior a seta desaparece, então eu deixo em frente ao texto mesmo, tá? Então, o ideal é sempre fazer uma quebra. Vou deixar ela selecionada, aqui está com o texto, né, a laranja aí, vou segurar o Ctrl e vou encostar o mouse ali próximo da borda, e observar que o meu mouse aparece um sinal de mais, significa que eu consigo duplicar a forma, vou arrastar para a direita, e aí eu tenho duas formas iguaizinhas, né? Soltei o mouse, soltei o teclado primeiro, depois o mouse, tá? Só que a minha seta ficou, meu movimento ali, né, indicando o texto, ficou para fora da minha tela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó, arrastar ele para cá e fazer ele para esse lado, tá? Eu só peguei ele e movimentei ao contrário, tá? Ficou com o mesmo texto ali, foi só para mostrar que dá para duplicar, né? Usando o Ctrl e arrastando com o próprio mouse. E aí estou fazendo um pequeno ajuste agora na imagem, tá? Esse aqui, se eu quiser fazer a quebra, eu preciso ver qual é a quebra lá que atende minha necessidade. Por enquanto ela está em frente ao texto, que foi que eu fiz na outra e dupliquei, ela obedeceu a mesma. Se eu colocar superior e inferior em a seta desaparecer, deixa em frente ao texto mesmo, tá? Aí é mais indicado. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, eu estou no finalzinho da página 1, né? E eu não estou nem com a página 2 aqui, ó. Vai ficar até um pouquinho apertado eu fazer o algo que eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou baixar um pouquinho o zoom, já que eu estou um pouquinho alto aqui, né? Para poder a gente enxergar o texto inteiro e perceber que a gente só tem uma página mesmo. Então, a gente já fez aí uns 2 ou 3 recursos do livro, a gente vai para o Smart Art em seguida, mas tudo espaço, né? Trabalhar aí com um certo espaço. Então, eu vou clicar no final do meu bloco ali, na última palavra, né? Correspondentes, pontinho, tá? Vou aumentar o número para vocês enxergarem ali um pouquinho melhor. Ó, no final do texto ali, vou dar um Enter, tá? Vou fazer um range aqui em cima mesmo, para ver o que acontece lá para baixo, tá? Vou fazer um range aqui em cima, por isso eu dei o Enter primeiro. Vou dar uma pequena exagerada agora, tá? Eu quero 10 blocos com 4 frases, 10,4, tá? Eu fiz um pouquinho maior do que aquele anterior, né? O outro tinha feito, acho que 5,4, esse 10,4, então pode ser um número exagerado. Vou dar um Enter. Ele fez o seguinte, ele pegou minhas formas, né? E jogou lá para baixo. Por quê? Porque lá estava formatado para ela ficar em frente ao texto. Então, ela continuou em frente quer dizer, lá embaixo. Ela ficou um pouquinho bagunçada, né? Porque, ó, ela ficou meio fora da posição. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar aqui na borda, arrastar ela para outra página, porque ela deveria estar lá na outra página, né? Inclusive, eu tenho que obedecer aqui, ó, do lado esquerdo, uma margem aqui de 3, mais ou menos, tá? Então, eu vou puxar ela para baixo, para ver se ela cria a margem de 3, tá? Que é mais ou menos a margem que corresponde. Puxei o outro também, tá? Quando você clica nas formas, você vai observar que na régua aparece só uma abertura da régua aqui, né? A parte da abertura correspondente à forma que você está clicado, tá? Então, vou puxar um pouquinho mais para baixo. Aí, o ideal é voltar no texto lá no bloco anterior, clicar para você perceber que a régua está aberta 100%, tá? Eu poderia tranquilamente, se quisesse, pegar as formas, né? As 3 formas aqui, e arrastá-las para cima lá no meu texto, tá? Só que como eu vou trabalhar com outro recurso, eu vou, com mais um recurso, né, que é o Word Art, eu vou pular um bloco aqui, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Então, Enter, e vou inserir, então, Ctrl B para salvar, né? E eu vou inserir o Smart Art, tá? Então, vamos voltar lá no outro arquivinho para a gente grifar agora o Smart Art, tá? Fazer o mais simples possível do Smart Art, para não complicar a vida de ninguém, tá? Que a gente já tem o gráfico, a caixa de texto, Word Art e o capturar, tá? Ainda tem os 4 recursos aí. Ctrl B para salvar esse aqui, vamos retornar lá. Ó, então eu já estou aqui na posição do texto, porque deu Enter, né? Vou inserir. Agora eu vou procurar um botão chamado Smart Art. Aquele botão Smart Art.
Tenho várias categorias, tenho lá todo, né, ou seja, aparecem todos os itens, tenho lista, então aparece o Smart Art de lista, de processos, de ciclo, né, então cada clique que eu vou dando ali tem alguns itens diferentes, de relação, de matriz, de pirâmide, né, e até mesmo de imagem. Você pode pôr o item e a imagem. Eu vou voltar no hierarquia, que é o que eu vou usar, tá? Na hierarquia, eu vou pegar uma carona na página, acho que é 103, se não me engano. Na página 103 ele mostra uma hierarquia. Depois a gente vai alterar ele para ficar um pouquinho mais sofisticado, tá? E na hierarquia eu vou usar o primeiro. Então, cliquei na hierarquia e cliquei no primeiro, que é o organograma. Organograma, tá? De organização. Deu OK. Você vai observar que vai aparecer um texto, texto, várias vezes o texto, tá? É muito comum, às vezes, a pessoa pergunta, isso, como é que eu vou digitar, né? Vou digitar dentro da caixa? Pode ser digitar dentro da caixa, mas tem um outro recurso que a gente consegue trabalhar simultaneamente, tá? Com a caixa aqui. Vamos ver se localiza ele aqui, senão a gente usa dentro da caixa mesmo, não tem problema, tá? Passa dentro da caixa mesmo. Então, quando eu tenho o Smart Art, tá? Eu tenho que encontrar um botão, né, que ele deveria estar na parte do topo da tela, não estou enxergando, para falar a verdade, né? De verdade não estou enxergando. Então, vamos tentar aqui, deixa eu só minimizar o que está lá atrás, para não me confundir, tá? Eu estou nessa tela da frente aqui, ó. Então, quando eu estou com a borda selecionada aqui, ó, a borda do meu Smart Art, né? Eu cliquei bem na borda, para ele entender que eu estou com ele clicado, né? Eu tenho a guia, aparece a guia aqui, ó, Design e ferramenta Smart Art e a guia Formatar, tá? A Design a gente vai usar no finalzinho aí, quando a gente estiver formatando. Aí corresponde à página 105, se eu não me engano, tá? 105 ou 106, né? Deixa eu confirmar aqui, 105. Mas a gente vai na guia Formatar, porque na guia Formatar eu posso eu mesmo formatar, né, as coisas, cor, vai por aí fora, tá? Na guia Design, como eu estava falando antes, a gente vai até usar depois, mas agora a gente já vai usar um botãozinho lá do lado esquerdo, chamado painel de texto, tá? Ele vai vir junto com essas caixinhas de texto, tá? Então, painel de texto, ele aparece aqui do lado esquerdo da tela, tá? É a mesma informação que está aqui do lado direito, só que em formato de painel, tá? Eu vou digitar algumas coisas aqui, né? Ele pede para digitar presidente. Eu digitei do lado esquerdo, mas ele colocou na primeira caixinha aqui, o presidente. Vou clicar na segunda palavra texto aqui, ele seleciona a segunda caixa, e nós vamos digitar secretária. Ele colocou secretária aqui na caixinha. Então, tanto faz eu digitar aqui do lado direito ou do lado esquerdo. Eu prefiro digitar aqui do lado esquerdo, tá? É um conceito meu. Agora ele quer GER, que seria gerente, né? Ou gerência, espaço, produto. Então, não dê Enter, clica no próximo, gerente ou gerência, tá? Saber o que está proposto, né? Acho que estaria mais para gerência. Comercial, comercial errado ali. Comercial, agora sim, não vou dar Enter, vou para o próximo. Ele quer financeiro, né? Ele já digitou as 3 caixinhas aqui. Bom, se a gente olhar lá para a página, ele mostra o painel de texto ali na página 103 mesmo, tá? Na parte de baixo, né? Porém, tem que lembrar que é na guia Design, tá? E a guia Design é a que está do lado direito da minha tela, tá? Não a que está do lado esquerdo, que é o Smart Art. Bom, agora eu vou lá deixar no mesmo formato da página 105, tá? Bom, observe que lá eu tenho supervisor de produção, vendedor e contabilidade. E aqui eu não tenho essa informação. Então, eu vou no final de produtos, agora sim eu vou dar Enter, tá? Ele vai criar uma outra caixinha achando que eu quero pôr uma nova gerência. Eu vou apertar a tecla Tab no teclado, aquela tecla que fica do lado da letra Q, ali do lado esquerdo da letra Q, que tem 2 setinhas para a direita e para a esquerda. Apertando Tab, ele já empurra a caixinha para baixo. Ele fez um deslocamento aqui, ó, e já jogou a caixinha para baixo. E nessa aqui ele quer que você digite aí, supervisor, né, servidor. Não vou dar Enter, tá? Vou continuar escrevendo. De produção. Ele já acaba empurrando para a linha de baixo, tá? Porque não cabe, ele já joga para a linha de baixo. Ele ajusta a caixinha aqui conforme o texto. Bom, você entendeu? Aí no comercial, Enter, ele cria uma nova, Tab, ele joga para baixo, certo? E aqui a gente vai digitar
vendedor, agora sim, vendedor, não precisa dar Enter. No financeiro é a mesma coisa, cliquei no financeiro, Enter, ele acha que é uma nova caixinha, Tab, e agora a gente quer contabilidade. Contabilidade, ele ajustou a caixinha também. Observando que todo o texto aí está azul, né? A caixinha está azul e o texto está tudo branco, a gente vai formatar agora a cor. Eu não preciso mais daquele painel, tá? O painel de texto, eu tenho duas opções, ou eu fecho no xizinho, ou eu clico no botão painel de texto, tá? Fecho no xizinho aqui, vem que o botão painel de texto ele já não fica cinza mais. Bom, eu tenho pelo menos 3 níveis aí, né? Então eu vou na guia design mesmo, alterar a cor, vou escolher um que propõe 3 níveis, tá? Por exemplo esse, né? Que é laranja, verde e azul, tá? Escolhi um aleatório ali. E agora tem alguns formatos aqui, alguns estilos, tá? Então, se eu clicar no primeiro, praticamente está igual. Clicar no segundo, um pouquinho diferente, né? O terceiro fica um pouquinho mais show de bola, né? Fica mais apagadinho ali, mais a cor, altera a cor, tá? Então tem alguns modelos aqui, ó, que posso escolher. Voltou para a cor branca, esse aqui fez uma sombrinha. Então cada um deles aqui fez uma espécie de pastilha ali, né? Então, cada um aplica um formato. Fez uma bordinha, mas não teve texto branco. Esse fica meio de lado, não gosto muito. Esse fica meio deitado. Se não me engano, é esse que o livro está querendo, mas eu vou aplicar o mais bonito. Esse também eu acho bem legal, né? Que o texto fica preto, ele fica meio de lado, fica bem legal. Esse aqui eu não gosto muito, porque o texto fica branco, mas é conceito, né? E esse aqui eu não gosto mesmo, porque ele fica deitado, mas é conceito, né? Eu vou escolher um que eu acho simpático. Deixa eu ver qual que eu gosto aqui. Qual deles eu acho mais simpático. Entendeu? Não. Esse aqui, ó. Eu gosto mais desse aqui, tá? Deixa eu ver, peraí. Esse não era esse aqui não. O anterior, né? Que ele demora um pouquinho para colocar, então se você já encosta o mouse ali, né? Eu vou pensar um pouquinho, né? Girando ali, ó. Tá processando alguma coisa? É isso que eu queria, tá? É que ele trocou a hora que eu estava clicando, tá? Então eu vou clicar fora e já está formatado aí nos 3 níveis que eu queria, tá? É importante lembrar que são 3 níveis, né? São 3 cores diferentes. Legal? Bom, em seguida agora a gente vai procurar um bloco. Deixa eu ver como que o texto ficou, tá? Deixa eu maximizar aqui para ocupar toda a tela. O texto foi empurrando para baixo e tal, né? O texto foi para baixo, minhas formas estão lá embaixo. Vou pular mais um bloquinho ali, deixa eu ver. Tem espaço? Tem. Vou pular mais um bloquinho, vou dar um Enter. E a gente vai inserir agora um gráfico, se eu não me engano. Deixa eu confirmar lá se é gráfico. Isso, é gráfico mesmo. Vamos inserir um gráfico, vamos fazer um gráfico bem fácil aí, né? Sem problemas. Então agora vamos salvar aqui, vou voltar lá para ver o gráfico. Nós vamos colocar um gráfico nesse ponto aqui, ó, né? Exatamente. Tá? Na prática você teria que verificar aqui no lugar que seria mais legal. Inserir, agora eu vou usar o botão gráfico. Quando eu clicar no botão gráfico, ele vai abrir essa tela de opções de gráfico, né? Tem coluna, linha, pizza, barra, área, tem várias opções, né? Superfície, radar, tem vários e vários, né? Tem até uma combinação, que é um mais novos, que entrou agora no Excel, inclusive, né? Que é para fazer gráfico de linha e coluna ao mesmo tempo, tá? Bom, eu vou deixar o de coluna mesmo, que é o que já está proposto, vou clicar no OK, e a gente vai observar que ele já vai montar o gráfico em seguida, tá? Então, observe que ele já montou um gráfico com título, na parte de baixo, né, dentro do Word, é claro, 4 categorias, e cada categoria tem uma série 1, 2 e 3, tá? Então, já está tudo programado. Poderia tranquilamente falar assim, ó, acabou, já inseriu o gráfico, está tudo certinho, mas deixa eu mostrar alguma dinâmica aqui. Vou aumentar um pouquinho essa tela verde, porque essa tela aqui é o Excel e lá embaixo é o Word. Então, ele está usando o recurso do Excel dentro do Word, tá? Lá no livro, ele pede para a gente digitar um monte de coisa. Eu vou tentar fazer uma coisa mais simples aqui para não complicar a vida da gente, tá? Porque na prática você teria que saber o que vai preencher. Observe que eu tenho 4 categorias aqui e tenho 3 séries. E eu tenho algumas informações digitadas. Eu vou usar a mesma ordem, a mesma sequência. Se fosse maior, você teria que vir nessa caixinha azul, encostar o mouse e arrastar para baixo, tá? Tipo isso aqui, ó. Arrastar para baixo, para você ocupar mais colunas e mais linhas, se você precisasse de mais colunas e mais linhas, tá? Eu vou usar a mesma quantidade, então eu estou devolvendo ali, né? Na série 1, eu vou colocar a palavra homem. Na série 2, eu vou colocar a palavra mulher. E na série
eu vou colocar a palavra criança. Beleza? Então, observe que o meu gráfico lá na parte de baixo, no Excel, lá no Word, né? Porque aqui o Excel já colocou lá homem azul, mulher laranjão, aí, né? Essa cor bem laranja, e criança cinza. Então, eu já estou criando uma nova categoria, uma nova série. E agora, nas categorias, eu vou colocar assim, ó, filme, novela, e deixa eu ver o que mais aqui, filme, tal, né? Desenho, novela, vamos colocar jornal. Jornal na TV, tá? Não um jornal físico, na TV mesmo, né? Jornal na emissora que você gosta, vai. Bom, é claro que se eu deixar, e aí você observou que e aqui já apareceu, né? Filme, desenho, novela e jornal. Então, eu vou montando lá no Excel, na tela verde, ele já vai montando no Word para mim, tá? Bom, e é claro que eu vou distribuir porcentagens agora. Quanto de porcentagem para filme, para homem, para mulher e para criança, tá? Claro que eu vou, a soma dos 3 itens que eu vou colocar corresponde a uma porcentagem de 100%. A soma dos 3 tem que dar 45% para homem, 45% também para mulher, deu 90%, né? Então, 10% para criança. E observe que o meu gráfico para filme, né? Ele já baixou aqui porque eu coloquei porcentagem lá, estava número antes, né? Desenho eu já vou fazer diferente. 25% para homem, 25% para mulher, então estou no segundo bloquinho, né? E aí deu 50%. Então, vou deixar lá 50% para criança. Então, tem que lembrar que sempre a soma dos 3 itens tem que dar 100%. É uma pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, novela, eu já vou deixar aqui uns 15% para homem. O terceiro bloquinho já está se movimentando. A mulher, vou deixar em uns 50%, 60%. Né? Não é bem verdade isso, mas vamos lá, colocar 60%. Está dando 75% total. Está faltando 25%. Então, vou colocar 25% aqui para criança, tá? Então, minhas barrinhas estão descendo. Minha última barrinha ainda está lá no conceito de numeração, né? Jornal, vou colocar assim, ó, uns 40% para homem, mais ou menos uns 40% também para mulher. Então, está faltando 20% aí que a gente vai distribuir para criança. Então, é uma pesquisa, né? Foi eu que fiz a tal pesquisa. Quando eu coloquei o 20% ali, todas as barrinhas subiram rapidinho lá, né? Se a gente olhar lá atrás, que puxa aqui, se a gente conseguir olhar lá atrás, todas as barras ocuparam as suas porcentagens correspondentes lá, né? E a gente consegue analisar aí no gráfico quem gosta mais, quem gosta menos em relação à própria barrinha, tá? Essa tela verde aqui, né? Essa parte do Excel dentro do Word, né? Que é um recurso do Excel, eu vou fechar no X. Vou clicar lá no meu título, vou passar o mouse, né? Vou deletar um pedaço, vou dizer que é gráfico de pesquisa. Pesquisa aí, para efeito de filme, desenho, novela e jornal, tá? Bom, mas vamos imaginar que eu digitei alguma coisa dessas daqui erradas, principalmente se eu não coloquei aquele símbolo da porcentagem, eu teria que voltar lá no Excel. Como que eu faço? Eu clico na bordinha do meu gráfico e ó, aparece na parte de cima da guia Design mesmo, tá? O botão Editar Dados, tá? Editar Dados. Eu vou clicar no botão de cima mesmo, que já quero editar direto. Poderia ser no de baixo também, né? E aí ele traz novamente aquela tela, né? Com aquela verde aí do Excel, e eu posso aumentar, posso diminuir, posso fazer aquele conceito que eu mostrei anteriormente, acrescentar, alterar alguma coisa que ficou digitada errado, e ele vai alterando lá atrás o meu gráfico lá no Word, tá? Então, assim, esse recurso aqui é o recurso ao contrário do que a gente faz no Excel. No Excel você monta a planilha, faz os cálculos para depois montar o gráfico. Nesse caso aqui é o contrário, eu já digito com as informações e automaticamente o Word já vai montando o gráfico lá atrás, tá? Bem legal mesmo, né? Fechando no xizinho ali, voltando para cá, tá formatado, tá bonitão aí, né? Tá? Eu não gosto muito de fazer formato em gráfico, tá? Mas se você for escolher um formatinho aqui, você vai, por exemplo, esse cinza, né? Por exemplo, estilo 4 ali, onde ele põe as porcentagens ali junto com a barrinha e tal, né? Um pouquinho mais fácil de analisar. Então, o máximo que eu faço é isso aí, né? Se for imprimir, aí já tem que tomar cuidado que gasta tinta, né? Então, eu vou pegar esse aqui e deixar ele aí para efeito, tá? Dos recursos. Na prática, eu poderia até pensar em alterar esse gráfico, tem um botão aqui, alterar gráfico, né? Eu poderia
usar o botão alterar gráfico, se eu quisesse um outro tipo de gráfico, não é o caso, porque eu quero essa barrinha mesmo, né? Então, teria o botão alterar gráfico. Como lá no Excel também teria o botão alterar gráfico, tá? Legal? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o próximo recurso aí, que a gente vai trabalhar, acho que vai ser a caixa de texto. A caixa de texto eu vou pular também, ó, já está empurrando o texto para baixo, eu vou pular para a próxima página, estou na página 3, vou dar Enter, quando eu voltar aqui eu vou colocar uma caixa de texto, então, confirmar ali a quantidade que a gente consegue colocar de caixa de texto, tá? Em relação ao próprio texto mesmo, né? Estou referindo. Bom, vou voltar aqui, ó, para grifar a caixa de texto, que é o que a gente vai fazer agora, e vamos para lá, voltar para lá fazer a caixa de texto, tá? Bom, facinho. Inserir, vou procurar um botão, que deve estar um pouquinho mais para a direita aqui, ó, bem para a direita, na verdade, né? Caixa de texto. Então, observar que tem vários tipos de caixa de texto, vários modelos, né? A mais simples é o que está escrito exatamente o nome que eu acabei de falar. Caixa de texto simples, é a mais fácil de todas. Não significa que você não pode usar as outras, tá? Você pode usar qualquer outra, né? Tem até barra de rolagem aqui, ó, para pegar outras mais complexas, mais coloridas, com mais informação, menos informação, tá? Eu vou pegar a mais simples, tá? Eu peguei a mais simples, nitidamente deu para perceber que ela já vem com um certo texto, que a gente vai fazer um render ali dentro para testar, mas a gente observa que ela veio meio que atrapalhando o meu texto. Está parecendo aquela imagem que eu coloquei do começo lá, que eu coloquei no centro e o texto ficou em volta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na quebra, qual é a quebra que a gente pode utilizar, tá? Eu vou utilizar quadrado mesmo, tá? Quadrado, você fala assim, não mexeu em nada, né? Não mexeu porque ela já está no formato, já estava entrada no formato quadrado. Eu vou pegar a bordinha e trazer para a esquerda, para mostrar para vocês que a caixa de texto também pode fazer aquele conceitinho lá de movimentar, depois que eu fiz a tal da quebra, tá? Eu vou clicar dentro, né? Vou apagar esse texto que ele está propondo, a caixa ficou um pouquinho menor, e vou fazer um rangezinho aqui de 2,2, tá? Por que 2,2? Porque eu quero observar se o range funciona também dentro da caixa de texto, tá? Acredito que sim, né? Vai funcionar. 2,2 para ele fazer dois blocos com duas frases. Vou dar um Enter, e aí, verdade, ele até ajustou a minha caixa, é um pouquinho maior do que o normal, né? Eu dei um Enter lá, acho que eu acabei dando um Enter a mais ali, ele pulou para a linha de baixo. Vou dar um Delete aqui, ó, para ele ajustar a caixinha, né? Deletear a linha que estava mais. O meu texto aqui não está alinhadinho, bonitinho, vou deixar ele selecionado. E vou dar um Ctrl J para ver se ele deixa justificado, tá? Justificou, legal. Né? Então, a minha caixa de texto, ela ficou em formato quadrado, na quebra, né? E o meu texto já obedeceu aí o tal do formato quadrado também, tá? Beleza? Então, perfeito. Então, eu posso pôr caixa de texto, só precisa lembrar, né? Que quando você está na caixa de texto, o texto ele não tem nada a ver com o texto que está na parte de fora, eu fiz um range ali, mas poderia ser digitado, né? E a régua, né, fica aberta só no tamanho da caixa. Você pode aumentar ou diminuir a caixa, ou aumentar ou diminuir a quantidade de texto, mas a régua aqui fica aberta só para a caixa. Quando eu estou no texto, aí a régua fica aberta para os 15 centímetros, tá? Então, a gente está observar isso. Legal? Ctrl V para garantir que está salvo. Ah, posso, se quiser, também, né? Formatar, deixar ela mais bonitona, maior, inclusive, né? Posso fazer lá o modelo que eu achar mais simpático, tá? Legal? Então, a caixa de texto aí, você pode pôr várias caixas de texto, pode até formatar. Deixa eu dar um restaurar aqui, para clicar no formatar. Ó, eu tenho alguns estilos aqui, tá? Deixa eu maximizar novamente. Eu tenho alguns estilos aqui, ó. Se colocar a bordinha, vai ter só borda mesmo, né? Se eu clicar e escolher um colorido, né? Vai ficar colorido. Se eu escolher verde, vai ficar verde. Azul, vai ficar azul. Tá, vou pegar o verdinho aqui só para ficar diferente, tá? Deixa eu ver se tem um verde mais claro lá. Acho que era mais claro mesmo isso aqui, né? Legal? Então, a caixa de texto é basicamente isso. Bom, agora a gente vai fazer um word art, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, agora eu vou acrescentar um texto aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar esse texto, para não atrapalhar nada, tá? Vou pular um bloco aqui, ó, vou dar um Enter. Eu vou acrescentar ali, conforme página 117, a frase curso de Word 2019, já até consertei. Vou selecionar o texto, né, digitado, não vou aumentar a fonte, não vou fazer nada disso. Vou procurar o botão que propõe a ideia de eu inserir o Word Art, tá? Então, vou lá na guia inserir. Deixa eu grifar lá do outro lado que eu não grifei, né? Agora a gente está fazendo o Word Art já. Vou clicar aqui, deixar realçado.
amarelinho, né? Muito bem. Acredito que vai dar para fazer até em menos tempo do que eu propus, né? Falei 1h30, mas acho que vai dar para 1h e pouquinho, né? Bom, texto selecionado, vamos lá no inserir. Vamos procurar um botão chamado Word Art, tá? Ele está perto da caixa de texto, porém um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Eu vou clicar na setinha ali da letra A, né? Corresponde ao Word Art. E observar que tem vários modelos. Se eu não me engano, está abordando eu colocar esse aqui, ó, o laranjinha, tá? Mas você pode escolher o modelo que você achar mais simpático aí, tá? Vou pegar o laranjinha e observar que o meu texto já ficou maior com o formato. Ele está meio que quadrado também, né? A quebra dele está meio quadrada aqui, ó. Vamos fazer uma quebra superior e inferior, tá? Porque eu quero que ele fique isolado ao texto, não fique texto do lado dele mesmo, porque eu posso pegar na bordinha aqui, ó, e arrastar ele um pouquinho mais para a direita. Deixar ele mais para a direita, tá? Vamos fazer algum formatinho, mudar um pouquinho o formato dele aí, tá? A gente pode trabalhar no formato, né, no efeito desse cara aqui. Vamos só procurar lá qual é o botão que a gente vai usar, tá? Vamos ver se é esse botão que está escrito aqui, se é esse aqui com efeito de texto, tá? No efeito de texto, ele me mostra lá na página 118. Eu posso usar o efeito de texto, tá? E pegar o botão com a letra A aqui, ó, efeito de texto, tá? Eu vou pegar o ABC e eu posso mudar o formato, tá? Toma cuidado com que tipo de formato que eu vou escolher, que aí talvez não dê para ler muito bem, tá? Aqui é o primeiro mesmo, e aí eu vejo que ele faz uma certa curva no texto, tá? Ele mostra esse resultado ali na página 119, lá na parte de cima da página, tá? Mas eu vou voltar ele no formato normal, porque eu quero mostrar um outro recurso para vocês aí, né? Que é preenchimento da forma, que está nessa tela mesmo aqui, né? Então, deixa eu voltar no formato mais, não transformar mais normal, vamos dizer assim. O normal seria esse primeirão, tá? Que é aquele que você põe nenhum formato, tá? Então, quando você aplicar um formato, quiser alterar, volta lá no mesmo item, né? Transformação, e escolhe o primeirão lá, que é sem formato, e volta ao normal, tá? Então, eu vou aplicar uma cor agora dentro da caixa. Legal? Eu vou usar o preenchimento da forma, que está na guia formatar também. O preenchimento da forma, eu vou escolher aí. Deixa eu pegar uma cor mais clarinha aqui. Deixa eu ver. Escuro. Ver qual que vale a pena aqui, verde, vai ser muito forte, né? Deixa eu ver o verde clarinho. O verde clarinho dá um pouquinho de problema na vista aí. Vou pegar esse aqui, dá um pouquinho de conflito quando você pega a cor que corresponde à borda ali, né? Então não é o ideal pegar uma cor muito próxima da borda. Né? Escolher uma cor mais lightzinha. Deixa eu ver qual que fica mais legal. Escolhi esse bem clarinho aqui. Ó. Legal? Se falar assim, a bordinha ela poderia ser mais escura. Pode ser, eu posso clicar no botão contorno da forma e escolher uma cor, uma borda preta. Eu posso escolher, inclusive, uma espessura maior no mesmo botão, né? Contorno da forma, como eu mostrei naquela hora, né? Contorno da forma e dar uma espessura. Legal? Bom, se tratando de forma, eu posso até pensar em colocar um efeito da forma aqui, ó. Mas precisa ver que tipo de efeito você vai colocar, tá? Porque tem alguns aí que possivelmente pode não combinar legal. Né? Sombra, por exemplo, acho que é bem legal. Aí você precisa do ângulo da sombra que você quer. Tem o reflexo, que não é bem legal, eu acho bem legal. O brilho, eu não acho bem legal o brilho, mas você pode fazer também, né? O brilho não precisa ser necessariamente da cor da caixa, pode ser um brilho azul, né? Precisa ver o que combina com o corpo. Fazer um estudo de teoria das cores. O pincel também, você pode trocar a forma, né? Escolher uma forma mais diferentona ali, aí depende se você quer fazer com a caixa, né? Legal? Com rotação 3D eu acho que já não fica bem legal, não. Fica meio esquisitinho, né? Ó, eu vou aplicar a sombra que eu acho mais legal, tá? De todos aí, o mais legal é a sombra, na minha opinião, né? Então aí eu fiz uma caixinha bonita ali, ó, com uma bordinha diferenciada, com uma cor e com cor de arte dentro, tá? Bem legal. Ctrl V para garantir. Agora a gente vai para o capitular, que está na página 119 mesmo, lá na parte de baixo, tá? E um dos últimos itens da nossa aulinha de hoje. Legal? Bom, eu vou escolher aqui, e não tenha dúvida que minhas formas lá foi descendo, né? Conforme eu fui trabalhando, elas foram empurrando, né? Vou pegar aqui a letra, deixa eu ver que letra. Tem a letra E, tem a letra B, porque é a primeira letra de cada um bloco, né? Letra C não, porque aqui não é maiúsculo, né? Letra T, eu nunca fiz não, mas vamos ver qual que a gente vai escolher, qual letra de qual bloco, tá?
De preferência que não tenha uma forma ali próximo para não dar conflitinho, tá? Não dar um certo conflito. Com imagem também pode dar conflito. Legal. Vou escolher lá para baixo mesmo, que aqui para cima as imagens podem me atrapalhar de trabalhar, tá? Então, vou lá para baixo, vou escolher essa letra Q aqui, ó. Aproveitar que eu nunca fiz com a letra Q, você passa com outra letra, né? Vou capturar essa letra. Então, capturar não significa aumentar a fonte, tá? Ela vai ficar com um tamanho maior, porém não é aumento da fonte. Minha fonte, ela está Calibri, tamanho 11. Então, eu vou inserir um capturar, tá? Antes disso, deixa eu voltar lá no outro arquivinho e grifar aqui o capturar em amarelinho, né? Deixar ele grifadinho, bonitinho lá. Vou realçar ele. Com isso, a gente vai estar concluindo o último item, né? Da nossa aulinha de hoje. Vamos voltar lá. Então, a letra Q está selecionada, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom, para vocês enxergarem que só está a letra Q selecionada. Só a letra Q da palavra quando. Já fui na guia inserir, um pouquinho antes, né, de começar o processo. Lá do lado direito da tela, do lado da caixa de texto, né, logo abaixo do WordArt, que a gente usou anteriormente, tem um botãozinho lá chamado letra capitular, tá? Na verdade, quando você encosta o mouse lá, ele aparece nenhum, ou seja, nenhum letra capitulada. O próprio capitular, que seria o recurso que eu vou fazer, mas eu vou entrar dentro das opções, tá? E tenho na margem. Na margem fica meio estranho, né, porque o capitular fica ali na margem, mas pode ser também. Mas eu vou entrar nas opções de letra capitular, que eu quero explicar lá dentro da telinha, né? Conforme página 120. O que a gente pode fazer aqui, tá? Deixa eu puxar um pouquinho esse cara para cá, para a direita, só para puxar. Capitular é o que eu quero, né? Poderia fazer na margem aqui também. Nenhum é quando é o contrário. Você já tem algo capitulado e quer tirar o capitular. A fonte aqui, em vez de corpo, eu vou clicar e vou escolher uma fonte um pouquinho mais desenhada, vamos dizer assim, né? Para explicar um outro processo que eu quero aí. Deixa eu ver. Acho que essa aqui não é muito desenhada, não. Arial não é, né? Vou usar uma fonte mais desenhada para mostrar aí. Não é muito ideal, né? Usar uma fonte muito desenhada. Vou usar essa berlinha aqui, né? A altura da letra eu quero 3 mesmo, né? Lá no livro ele colocou Arial, mas eu estou colocando Berlim, tá? Só para mostrar alguma diferença aí. A altura da letra eu quero 3, ou seja, ele vai usar a letra Q no tamanho de 3 frases. Distância do texto está 0, tá? Lá no livro ele mostra 0 mesmo. Eu vou colocar um 0,3 aqui, ó, para colocar certinho, para ficar um 0,3, para mostrar para vocês a distância entre a letra, né, Q com as outras letras que vão ficar, tá? Então, quando você pega uma fonte mais desenhada, uma fonte que não é sem serifa, né, seja serifada, né, uma fonte mais desenhada, tente colocar um 0,3 aqui, pelo menos, tá? 0 é quando é uma fonte Arial, por exemplo, né, que ela não tem serifa, não tem desenho. Então, vou dar OK, você vai observar que minha letra aqui ficou bonita, eu gostei. Ela ficou já um pouquinho distante, né, ficou selecionada em volta da caixinha, né, ó, tem uns quadradinhos, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá na página inicial e observar que minha letra aqui está preta, eu vou deixar por enquanto preta mesmo, mas se ela está selecionada, né, clicada aqui com essas caixinhas, ou poderia passar o mouse na letra também, eu posso mudar a cor da fonte. Vou escolher ali uma fonte, uma cor vermelha, por exemplo, tá? Eu poderia pôr um verdão, né, para combinar com a caixinha que está logo abaixo, mas eu vou escolher o vermelho para destacar bastante, tá? Deixar bem destacado. Então, eu poderia tranquilamente ter passado o mouse aqui e também teria colocado a corzinha lá. Então, o capitular é esse recurso aqui, né? Eu gostei dela, mas o que aqui ficou meio esquisitinho, né? Não parece uma letra, vamos dizer assim, né? Normalmente o que ele vai, a perninha fica um pouquinho mais para cima. Mas, lendo a frase aqui, a gente sabe que está escrito quando você aplica estilos. Então, essa aqui é uma letra Q. Claro que você vai usar só na primeira linha, na segunda linha você não pode, né? Porque já economiza, na terceira já precisa deles. Legal? Ctrl V para garantir que está tudo salvo. Eu vou só baixar o zoom agora e mostrar o resultado do que nós fizemos, tá? De todas as páginas. Vou ali na guia exibir. Vou clicar em... deixa eu maximizar, senão não enxergo onde eu estou. Vou clicar em várias páginas. Eu quero ver eles, as várias páginas. Vou baixar o zoom aqui só para enxergar. Estou com 4 páginas, né? Deu para enxergar ali os recursos. Observe que eu tenho as 2 primeiras, eu tenho ali as 2 imagens, né? Normal e a imagem online. Na segunda eu coloquei o Smart Art em cima, o gráfico na parte de baixo. Na terceira a gente colocou o capitular, o WordArt, mais a caixa de texto. E lá na última folha a gente tem as formas, né? As 2 formas lá. E a setinha que é a terceira forma.
E aí ficou show de bola, né? Ele distribuiu aí o conteúdo nas minhas páginas conforme o tamanho do texto, mas também conforme o tamanho das imagens que eu fui colocando, os espaços e tal, né? Ficou bem distribuído aí, ficou bem legal, gostei. Vou clicar numa página novamente, para ele voltar para uma página, vou aumentar o zoom, né? 100% mais ou menos, para a gente perceber que as nossas imagens estão bonitinhas aí, o nosso texto, né? Tá bonitinho, e com isso a gente concluiu, né? Tomar uma água aqui antes de concluir a aula. Muito bem, porque a garganta vai embora, né? Tá uma hora e pouco falando direto, até a garganta vai embora. Só para deixar bem bonitinho, vou deixar meu texto aqui da primeira frase aqui em negrito. Vou deixar ele com uma fonte um pouquinho maior, claro que eu vou empurrar o texto lá para baixo. Vou deixar ele itálico, vou deixar sublinhado. E posso deixar mais esquerdo, mas eu quero deixar ele centralizado. Vou deixar ele centralizado só para ficar bonitão, tá? Então, se você gostou da aula, dê um like, né? Dê um like lá, né? Dizendo gostei da aula. Fico torcendo, deu Ctrl V para salvar, né? O nosso arquivinho lá que estava indicando o que a gente ia fazer na aula, nós fizemos tudo, então esse eu já vou fechar no X, ele retorna no outro que a gente estava trabalhando. A gente contemplou aí o conteúdo da aula 3, todinho, né? Numa aula aí de 1 hora e pouquinho. Próximas aulas aí teremos mais recursos, né? Cabeçalho e rodapé, aula 4, né? Aula bem interessante aí na aula 4. A gente vai conseguir até repetir algumas coisinhas da aula de hoje, na aula 4. Muito provável que na aula que vem a gente vai conseguir fazer um pedaço fazer a 4 inteira, até um pedacinho da aula 5, tá? Bom, estou fechando esse arquivinho aqui para me despedir, tá? De vocês aí. Espero que gostaram da aulinha. Não fiz correndo, fiz até devagar, né? Acho que foi gratificante aí para quem for assistir a aula. Se você assistir a aula de manhã, à tarde ou à noite, bom estudo, né? Tem que aumentar esse conhecimento, não pode ficar parado, tá? A tecnologia está aí para vocês ir para cima mesmo. Tem que começar a estudar, tem que aumentar esse conhecimento, né? Porque não tem jeito, né? A tecnologia, a pandemia provou isso, né? Para a gente aí no Brasil e no mundo inteiro, né? Que a tecnologia facilitou a vida de quem tinha conhecimento de tecnologia. Quem não tinha, complicou, tá? Tem complicado ainda, até hoje está complicando aí a vida dessas pessoas que não partiram para a área de tecnologia, né? É claro, você fala assim, todo mundo vai para a área de tecnologia? Não. As pessoas precisam ter conhecimento de tecnologia, porque senão as empresas não contratam mesmo, né? Simplesmente não contratam. Então, é uma realidade, infelizmente, né? Ou felizmente, para alguns que estão aí na área de tecnologia, tá? Bom fim de semana para quem for assistir no fim de semana. Fique com Deus. Já vou desligar, já vou descompartilhar a tela e desligar. E até a próxima aulinha, tá? Descompartilhando e desligando a gravação.